Eu não tinha condições financeiras de frequentar esses cursinhos famosos. Eu sou de uma cidade no interior da Bahia, uma cidade pequena, e nem sequer o cursinho da minha própria cidade eu conseguia frequentar, eu não fazia parte dessa elite. Todo o meu ensino e o meu estudo foi de escola pública. Eu estudei 100% online, em casa, apenas eu e Deus. As minhas chances de conseguir passar em medicina eram ridiculamente pequenas, mas pelo poder de Deus e estratégia eu consegui. Faltam menos de 100 dias para o Enem 2025 e com certeza esse período é muito importante e decisivo para separar aquelas pessoas que vão ser aprovadas das que infelizmente precisarão de mais uma tentativa. Eu me dediquei por 4 anos com a mais absoluta obstinação para compensar o abismo distante entre a versão que eu precisava ser para conseguir passar em medicina e para o conhecimento que eu precisava adquirir e a versão que eu era e o conhecimento que eu tinha com uma escola pública muito, extremamente precária. Eu decidi criar esse material bem direcionado para as pessoas que são de escola pública, porque eu me identifico com esse público. Eu precisei de muito esforço para conseguir compensar. Na verdade, eu acho que eu levei tempo, até mesmo para descobrir que seria difícil, como foi, foram 4 anos tentando. E hoje eu decidi compartilhar com você o mais detalhadamente possível tudo que eu fiz nos meus 100 dias para o Enem para garantir a aprovação em 5 universidades federais e na Unicamp em Engenharia Mecânica. Então, se você, assim como eu, sonha com o impossível, esse vídeo é para você. Oi, gente, meu nome é Kellen, sou estudante de medicina do 4º período e hoje eu vou compartilhar com vocês detalhadamente, o máximo possível, com dicas, especialmente para aquelas pessoas que, assim como eu, vêm de escola pública, de uma realidade que não favorece a realização de sonhos, que exigem muito conhecimento, até pela estrutura mesmo. Talvez essa não seja a sua realidade, nossa, que bom, espero que não seja. Mas a minha realmente foi difícil de compensar. Honestamente, precisei de algum tempo para organizar realmente as ideias, para trazer o que é fundamental e o que realmente funcionou e colaborou para minha aprovação para vocês aqui nesse vídeo. A primeira coisa que eu queria trazer aqui é: no meu ano de aprovação, eu adotei um sistema de resolução de questão do próprio Enem. Eu resolvia questões todos os dias, questões do Enem. É muito importante que essas questões, nesse momento, sejam propriamente da prova que você vai prestar, até porque você precisa criar familiaridade e passar a ser íntimo da linguagem que a prova usa, que a banca da prova usa. Por isso que é importante que você resolva questões da prova que você vai prestar. No meu caso, foi o Enem, então eu respondia todos os dias. Honestamente, eu não me lembro a quantidade exata de questões que eu respondia por dia, mas com certeza era mais de 100, principalmente nos dias que eram muito próximos do Enem, tipo assim, 50 dias, 40 dias, porque eu quase tinha encerrado o conteúdo, né, para ver novo e focava muito mais em questões. Mas como eu sei que nem todo mundo tem essa realidade igual a minha, eu decidi trazer uma variação desse sistema para que você consiga adaptar para a sua realidade. Na primeira opção que eu quero propor é para aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de tempo. Eu queria que você respondesse pelo menos 10 questões de matemática todo dia, 3 questões de química, 3 questões de física e 5 questões de biologia. A gente aqui vai focar nas exatas e em matemática, porque é óbvio que são as provas que mais alavancam o nosso resultado e a nossa nota, principalmente matemática, por isso que eu coloquei 10 questões. Não necessariamente você precisa fazer de uma vez só, ou fazer só matemática, depois só física, depois só química. Você pode variar, mas eu propus 21 questões por dia, porque em 5 dias da semana, se você fizer isso, a gente vai ter 105 questões por semana. E ao longo dos dias e dos meses, isso vai colaborar muito para que a gente tenha repertório para, na hora da prova, bater o olho e saber mais ou menos o caminho da resolução de cada questão. Então, para as pessoas que têm um pouco mais de disponibilidade de tempo e podem se dedicar, eu proponho 21 questões por dia, que você vai dividir em 3 turnos, 7 questões de manhã, 7 questões de tarde, 7 questões de noite. E você pode me falar: nossa, Kelly, eu não tenho tempo, eu trabalho, enfim, eu tenho que conciliar com outras coisas. Eu proponho que você faça isso nos seus momentos de pausa, enquanto você está tomando café, enquanto você está descansando após o seu almoço ou no intervalo da tarde. Eu sei que isso pode ser custoso para algumas pessoas e a longo prazo não se sustentaria, mas a gente está colocando um prazo aqui, é só até o Enem e eu te garanto que vale a pena. Dá um esforcinho a mais.
Se doar um pouquinho a mais, vale a pena. Então, a gente vai fazer esse sistema de 21 questões para aquelas pessoas que têm mais disponibilidade de tempo. Mas, para os outros que não podem, que conciliam, que não estudam todo dia, eu proponho 5 questões de matemática, 3 de química, 2 de física e 5 de biologia, totalizando 15 questões. 5 pela manhã, 5 pela tarde e 5 à noite. Eu quis dividir para que você possa ver que é possível, porque às vezes a gente vê uma estratégia nova e já fica com o pé atrás, já não quer tentar. Por isso que eu quis colocar horários, mas você pode adaptar da maneira que você quiser. Pode aumentar o total de questões e pode diminuir também. Eu não sugiro que você diminua, né? Porque realmente eu acho que é o mínimo por dia. Você pode fazer isso também 3 dias na semana, mas tente o máximo possível inserir questões ou resolução de questão dentro da sua rotina. Se você optar por essa última opção de resolução de questão, que são 15 questões por dia, você vai ter 75 por semana, que também é um número muito bom. Principalmente quando a gente vai somando até a prova, você vai ter um repertório de questões muito bom. Por isso, esse sistema de questão foi fundamental para que eu conseguisse ter mais familiaridade com a prova do Enem, porque aconteceram 1 milhão de coisas no dia da minha prova. O cara que acompanhava a prova esqueceu de tirar aquela tirinha, enfim. Então, foi muita coisa e ter contato com a prova ao longo da minha preparação, com certeza, fez muita diferença. Em todos os casos, eu quero que você comece pelas fáceis, na ordem que elas aparecem, pulando as que você considera difícil. Não necessariamente vai tentando buscar na prova, a gente vai tentando folhear, essa é fácil, essa é difícil, essa é fácil, não faz isso. Porque embola, porque a gente se perde no tempo. Então vai fazendo na ordem que elas aparecem, então você bate o olho, analisa se vai ser fácil ou difícil. Se você achar fácil, você responde, se você achar difícil, você pula e vai indo até o final da prova. Quando você chega no final da prova, ou no final da lista, você volta pro início e aí vai ser igual potencial de ação, tudo ou nada. Você vai tentar responder e chegar à resposta, ou você vai chutar. E chutar não precisamente significa que você não vai ser aprovado. Eu chutei, não consegui fazer a prova inteira, mesmo com todas as estratégias que eu consegui, eu acho que eu chutei umas 3 questões. E ainda assim consegui um desempenho muito bom. Então, às vezes, você vai precisar chutar e tá tudo bem. O ideal é que a gente não precise, mas talvez seja necessário. Ainda para aquelas pessoas que têm disponibilidade de tempo, eu recomendo que você faça isso com outras matérias também. Tente colocar outras matérias de humanas e de linguagem, fazer resolução de questões, 3 questões ou 5 questões por dia, porque acaba facilitando na hora de resolver a prova, porque no primeiro dia de prova a gente ainda tem a redação. E acaba deixando o tempo muito apertado, porque a gente não sabe o tema e talvez possa ficar nervosa ali na hora de fazer. Por isso, agilizar nas questões é muito legal, e até porque tem coisas que são repetitivas. Criar sua própria maneira de responder a questão. O máximo possível de contato que você tiver, com certeza vai ser benéfico. A segunda coisa que trago para vocês é um sistema de correção, de 3, 5 ou 2 questões por dia. Então, eu quero que você corrija 5, 3 ou 2 questões todo dia, para que você ganhe repertório dentro dos seus erros. Esse é o momento de errar. E muito mais do que isso, é o momento de corrigir. Porque cada vez que você corrige, entende o que você errou, cria uma estratégia para não fazer aquilo de novo, você garante uma questão, se ela aparecer na sua prova. O mais curioso é que aquelas questões que a gente não corrige, que a gente pensa que elas não vão aparecer, elas vão aparecer. E vai estar assim, você vai ficar com raiva, eu mesmo fico com raiva, é péssimo. Então, corrija todas as questões. E eu colocava isso na minha cabeça, porque no início eu achava perda de tempo. Corrigir questão. Tipo assim, eu achava que eu tinha que fazer. Eu achava que eu tinha que fazer questão. Corrigir, como fica? A gente sempre fala que errando que se aprende. Mas uma frase que bateu muito na minha cabeça nesse período de preparação é que corrigindo é que se aprende. E aí eu colocava isso na minha cabeça e sempre me obrigava a corrigir questão da melhor maneira possível, traçando estratégias, como eu explico aqui nesse vídeo sobre erros. Vai aparecer aqui em algum lugar da tela, porque tem um vídeo aqui no canal onde eu falo dos tipos de erro e como que você resolve cada um deles. Classifica e resolve, então eu indico que você dê uma olhadinha aqui nesse vídeo. A terceira coisa que eu trago aqui hoje é: tenha uma estratégia de prova clara e montada. Por incrível que pareça, nos meus 3 primeiros anos eu não tinha estratégia de prova nenhuma. Eu não sabia por onde que eu ia começar, quais questões eu ia fazer primeiro, não tinha. E isso sempre era um problema na hora da prova. No meu ano de aprovação eu montei uma estratégia detalhada, assim, passo a passo. E foi fundamental porque, querendo ou não, o momento da avaliação da prova, ela é cheia de fatores de confusão.
Eu já falei aqui em outros vídeos que o cara esqueceu de tirar a tirinha, que eu perdi questão fácil na hora de passar pro gabarito. Assim, foi péssimo, 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 péssimo. O que me salvou, primeiramente Deus, sempre. E depois foram as estratégias. Ter isso muito bem exercitado, ter feito várias vezes. Embora o momento de prova, sempre um momento de prova, aquela sensação eu tentava trazer para o cotidiano nas minhas estratégias. Aqui no canal também tem um vídeo sobre estratégia de prova para o primeiro dia e para o segundo dia. Então, para não ficar repetitivo, eu indico você ir para esse outro vídeo, para esses 2 vídeos, porque eu montei uma estratégia para o primeiro dia que é diferente da estratégia do segundo dia. A próxima coisa que eu queria trazer para você é: faça pelo menos 5 simulados daqui até o Enem. E quando eu digo 5 simulados, são simulados realmente se aproximando do ambiente de prova. No horário de prova, ou seja, domingo, 1h pouca da tarde, você pode fazer no seu quarto ou em outro lugar. Se você tiver a oportunidade de sair da sua casa e ir para outro lugar, é muito interessante, onde você não seja impedido de estar ali às 5 horas, né, 5h30 disponível para poder fazer a resolução da prova. É uma prova impressa, então esses simulados são de provas impressa, preferivelmente de provas do Enem, com gabarito, tudo certinho. Você faz o primeiro dia, no domingo, faz uma redação, escreve a redação, vai para as questões no outro domingo, no mesmo horário, preferencialmente fora da sua casa, com as questões impressas. Você vai fazer o segundo dia de prova, passar para a questão, tudo igual. Horário igual. Eu quero que você saiba quanto tempo você leva, me diz aqui nos comentários. Quanto tempo você leva para fazer 10 questões? Eu levava em média 30 minutos. Se passasse de 30 minutos e eu não tivesse feito 30 questões, quer dizer que a coisa estava feia e eu precisava adiantar. Mas eu sempre fazia em bloco de 10 em 10, cogitando ser em 30 em 30 minutos. E quando e como eu aprendi isso? Fazendo simulado. Eu fiz muito, muito simulado. Eu perdi a conta de quantos simulados eu fiz. Eu respondi quase todas as provas do Enem de 2009 e 2018 várias vezes. E de 2018 até 2021, acho que umas 3 ou 4 vezes. Eu treinei muito questão, fiz muita resolução e principalmente simulado. No mesmo vídeo que eu explico sobre erro, eu também falo sobre correção de simulado. Então é importante que você aplique as mesmas técnicas de correção de erro nos seus simulados. E aí ele vai acabar caindo naquele sistema de correção que a gente tinha colocado, né? De correção de 3, de 5 ou de 2 questões por dia. São questões de listas de exercícios, são questões do Enem e principalmente questões de simulado. Eu preciso que você corrija para não errar de novo a mesma questão. Garanta a questão. A sexta coisa que eu queria trazer aqui para vocês é um ponto-chave. Presta atenção nisso. Eu quero que você saiba muito claramente, na verdade, elabore um checklist com os 10 principais assuntos ou os 10 assuntos que têm mais frequência na prova para cada uma das matérias. Eu quero que você faça isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de sites que já fazem esse ranqueamento. Eu usei esses sites para construir o meu. E aí eu montava uma lista na folha, colocava o nome da matéria, né, matemática, e colocava listado todos os assuntos que eu precisava ver. Física, os 10 que eu precisava ver. Química, os 10. As de humanas também, história, os 10. Geografia, os 10. Linguagens, a mesma coisa. Gramática, os 10. Português, os 10. Faça esse checklist e coloque um local visível. Coloca na parede do seu quarto, coloca no seu ambiente de estudo. Eu quero que você coloque um local que você possa ver. Mas, para matemática e para natureza, além de fazer esse checklist, eu quero que você coloque, que você ranqueie. Geralmente, os sites já colocam em ordem, né, do que aparece mais, em porcentagem principalmente. Mas eu quero que depois você divida essa coluna 5-5, né, para os assuntos que você... Não, pode ser no 5, pode ser... Enfim, vai depender de cada pessoa. Mas uma coluna para os assuntos que você já viu e uma outra coluna para os assuntos que você ainda vai ver. Dito isso, para todas as matérias de matemática e de exatas, né? Física, química, matemática e biologia, você vai fazer ainda esse segundo passo, além de ter o checklist em mente dos 10 assuntos que mais caem no Enem. Ranqueie de acordo com a sua dificuldade, o que você também já viu e o que você não viu. Então, essa segunda etapa que você vai fazer se baseia primeiro no que você já viu e depois na sua dificuldade dentro daquele assunto. Feito isso, a segunda etapa desse sexto ponto é ter em mente, de maneira objetiva e clara, quanto tempo
a partir de agora que você está vendo esse vídeo até a prova. É a partir daí, ou 2 semanas antes da prova, 3 semanas antes da prova. Quanto tempo em semanas você tem? E quantos dias da semana você consegue estudar? Porque às vezes a gente fica meio que se enganando. Coloca, sei lá, 50 assuntos em 20 dias. Você não vai ver 50 assuntos em 20 dias. Então é melhor ser mais objetivo. A gente vai conseguir ver os assuntos que caem mais na quantidade de tempo disponível que a gente tem até a prova. Esse aqui é fundamental, foi um divisor de águas dentro de toda a minha preparação. Saber o que eu preciso estudar e quanto tempo eu tenho para isso. Aqui entra o seu protagonismo, porque cada pessoa tem uma disponibilidade de tempo diferente e os aprovados são exatamente assim. Cada um tem uma vivência diferente, um estudou todo dia, um veio de escola particular, outro veio de instituto federal, outro veio de uma escola pública muito ruim, como é o meu caso. Por isso que eu não acho interessante determinar fixamente quais semanas a gente vai fazer, quais assuntos a gente vai ver, porque eu acredito que cada um tem a sua vivência e você, assim como eu, é o agente principal dentro do seu processo de aprovação. Eu sei que quando a gente está planejando, bate ansiedade, a gente quer executar. Eu sou muito executora, não gosto muito de planejar. E às vezes eu me perco dentro do meu próprio planejamento, porque eu planejo de forma cíclica e fico presa ali. Mas planejar de maneira direcionada e estratégica é fundamental para garantir e aumentar nossas chances de aprovação. Os ansiosos, eles tendem nesse momento, assim como eu estou me colocando, tá nesse grupo, a dar uma desesperada. É super normal e esperado, mas o planejamento é fundamental para consolidar uma estratégia forte que aumente as suas chances de chegar na aprovação, e eu falo isso por experiência própria. A sétima coisa, e que eu queria trazer para você, é muito importante mesmo, eu quero que você invista em técnicas de inteligência emocional, principalmente atividade física e meditação guiada. Eu sei que, assim como eu, talvez algumas pessoas tenham um preconceito com a meditação guiada. Eu achava uma coisa assim, nossa, bem nada a ver, mas eu te garanto que funciona, que colabora, que traz resultados positivos. E hoje eu sou uma adepta há muitos anos, na verdade, né? Eu já tenho 2 anos de aprovado, 2 anos e meio de aprovação. E desde lá eu sou uma adepta da meditação guiada, principalmente nos dias de caos, que a cabeça tá assim, ó, a mil, é caótico, e eu preciso de meditação para dar uma acalmada nos ânimos. Por isso eu defendo muito a meditação, além da atividade física que o nosso corpo precisa, é atender, praticar atividade física é atender uma demanda fisiológica e biológica necessária para o nosso bem-estar, além do que acaba colaborando fundamentalmente para a nossa mente. Esse momento tem de ser de muita ansiedade e é necessário que a gente se proteja, blinde a nossa cabeça, porque não adianta ver todos os assuntos possíveis e no dia da prova não estar apto para poder respondê-la. A última coisa que eu queria trazer para você é que o momento de errar é agora. Eu odiava errar, odiava corrigir questão, odiava responder questão todos os dias, mas é necessário. Esse é o momento, errar agora para não errar na prova. Com certeza, os 100 dias são momentos decisivos para quem vai ser aprovado e para aquelas pessoas que infelizmente vão ter que precisar de mais uma chance. Não esquece de comentar aqui, dizer como é que você está se sentindo nesses momentos aí finais de preparação para a prova. A gente pensa que 100 é um número tão distante, né? Mas quando a gente está se preparando no Enem, 100 dias passam assim. Eu desejo que você consiga treinar um caminho de sucesso. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Um beijo e até uma próxima oportunidade.